Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 1º de março de 2023. Muitas águas de março, hein? Muitas águas de março. Hoje tem festa no Equador. Um salve aí para todos os nossos ouvintes equatorianos. Hoje tem Kevin Durant no Phoenix Suns. Mas hoje tem raio-x Milwaukee Bucks. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno de regatas, uma pena que vocês não estejam vendo, mas ele está de regatas, e devo dizer aqui, hein, botou um ombrão. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar de Milwaukee Bucks, o time que deu o X aí no raio-x, porque não seria ele, né? Seria outra equipa, mas ao perder para o Brooklyn Nets, a gente falou, não, temos que fazer do Milwaukee Bucks. Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, tô um pouco preocupado aí com você, viu? Você tá assistindo jogos pela metade? É isso? Parou de... Você não viu a remontada final aí do Milwaukee Bucks? Porque conseguimos ontem a 15ª vitória seguida. Lá 15ª. É isso, né? Bucks on fire, melhor campanha da NBA. E, pô, vou ser honesto aqui, né? O raio-x, a gente gosta de privilegiar aqui equipes que a gente não fala tanto, né? Que a gente não sabe nem se vai estar falando lá segunda rodada de playoff e tal. Então a gente já meteu um Kings aqui, né? A gente já trouxe um OKC, né? Que vinha num momento muito bom, entre outras equipes aí. Lógico que já falamos também de equipes bem fortes como Denver e Cavs, mas são equipes que ultimamente, digamos assim, a gente não tem se prolongado tanto, ou não vinha se prolongando tanto, porque, diferente do Bucks, né? O Bucks foi campeão um dia desse, Bucks fez série de 7 jogos contra o campeão do leste na temporada passada, é um perene contender, então quando a gente fala de NBA, a gente automaticamente está falando de Giannis, a gente está falando dessa equipe maravilhosa, né, que tem vencido tanto nos últimos anos. Não é o carro-chefe do raio-x, do nosso programa aqui de análise óssea aí das equipes da NBA, né, que formam esse grande esqueleto, né, da NBA. Você achou essa saída agora para ficar em paz com o nome? Mas, Gibas, os caras se impuseram, né? Os caras meteram 15 seguidas, é uma das maiores sequências de vitórias da história da franquia, né? Ainda tem chance aí, a gente falou isso recentemente, vai ter um Filadélfiazinha para ser a 17ª, eu acho, que é bem dura. Mas Giannis voltou, né? Então o Bucks automaticamente virou favorito contra basicamente qualquer adversário. E depois disso só sofre mesmo a partir dali da 20ª, que tem uma sequência difícil no Oeste, né? Então pode sim ser uma sequência histórica essa do Bucks, né? Vamos ver os próximos acontecimentos. Se bem que de vez em quando acontece na NBA umas coisas tipo o Spurs venceu o Jazz, né? Então, é isso que eu ia dizer. Então, ontem, eu achei, inclusive, Lucas, que ontem seria o fim das duas runs, né? Essa vitória do Nets que não veio e essa vitória do Spurs que veio, né? Do nada, né? Assim, a vitória do Nets se encaminhava muito bem e é estranho, né? Porque é um dos piores momentos do Nets desde, sei lá, desde a troca e uma sequência ruim. O time tomou um sacode recentemente, mas fazia um grande jogo contra o Bucks, encaminhou mesmo para vencer. Mas como disse o Lucas, né, uma remontada fenomenal no segundo tempo. O time meteu 17 de diferença no terceiro quarto e 8 no segundo. Então precisou de uma run aí de 25-0 no segundo tempo, 25-0 no sentido saldo, né? Para uma vitória que caminhasse tranquila, né? Foi um jogo que ficou bem, bem perigoso, mas o Milwaukee Bucks conquistou mais uma vitória. A gente falou aqui, né? Na verdade, o Lucas falou aqui que o Utah Jazz estava com carinha de quem estava gostando do caminho aqui para baixo, né? Para descidinha, né? E ontem veio de maneira perigosíssima a derrota para o Spurs. Vamos falar de muito NBA no dia a dia da NBA, os jogos da NBA amanhã, mas hoje é dia de focar nesse grande time do Milwaukee Bucks, é um time geracional, porque a gente usa esse termo. A gente traduz essa expressão para o português e usa aqui no Café Belgrado? Traduz, né? Porque tem palavra aqui que não fica bem você metendo no português, né? Não é como job, né? Que todo mundo consegue meter um job aí no meio das frases. Demais, Agora, generational não vai fazer sentido, né? Não.
Então a gente mete geracional, não tem problema, né? Gibas, eu até vou me adiantar aqui, né? Você perguntou assim, é um time geracional? E eu vou te trazer uma parte que eu ia falar depois de Coach Bud. Mas eu vou até trazer essa parte logo antes, porque ajuda a gente a já de cara abrir metendo o pé na porta aqui, né? Vamos lá. Aliás, Gibas, você já meteu o pé na porta? Em alguma porta? Cara, nunca tive a oportunidade de meter um pé numa porta, assim, pelo menos pra quebrá-la, né? Posso ter trombado eventualmente numa porta, assim. Sim. Mas não, nunca meti o pé na porta. Eu meti o pé na porta uma vez. Eu tava ali no Maquina? período um pouco zangado, né? Não, pra quebrar mesmo. Ah, né? Período um Anger? pouco zangado ali de. Sabe quando a pessoa tá fazendo faculdade à noite? Aí fica meio puto. E aí eu tinha um primo que morava na casa dos meus pais, né? Também morava comigo. Tava um tempo, passou lá tipo um ano lá. E aí ele saiu e ele trancou a porra da porta da sala. A gente nunca tranca a porta da sala, por quê? Porque a gente entra pelo portão, né? E aí tem a porta da sala que dá acesso à casa inteira. Senão a gente fica só ali que no Ceará a gente chama de área, né? Que não Área. faz tanto sentido. Cara, aqui Mas acho... usa área também. é? Não faz, porque tudo é área, né? Mas tudo bem. É tipo, a gente fica no terreno, não faz sentido a área, mas tudo bem. Eu sempre falei área e vou defender aqui o uso da área. A gente Então, usa área eu tinha também. acesso ali à área, que é uma cadeira e tal, mas, porra, não tenho cozinha, né? Não tenho televisão. Então, voltei da Banheiro? Tinha aula. banheiro? Não tem banheiro também, né? Porra, aí é foda. Então, voltei da aula. Acho até que de propósito, sabe? Voltei mais cedo para assistir alguma coisa na TV, provavelmente algum NBA, ou, ou não sei, bater um comidão, não sei. Eu sei que eu tava Podia muito ser ansioso para entrar um em jogo casa. de alguma equipe equatoriana? Não, até que não, viu? A equipe do Equador, nessa época aí, não eram tão fortes, né? Tá. Agora são equipes impressionantemente fortes, viu? Duríssimas de serem vencidas. E aí tentei entrar em casa e, porra, trancada, eu não acreditei, velho. Então meti o pé na porta algumas vezes, a porta resistiu pra caramba, mas depois de alguns chutes, consegui quebrar a porta. Não agradei meus pais, viu, Gibas? Dá pra dizer isso. Você quebrou a porta num chute só? Não, foram muitos chutes para quebrar a Ah, não. porta. Você vai ficar um pouco Inclusive impressionado. vizinhança, assim, né? Vizinhança veio ver o que estava acontecendo. Você tá Porque brincando. fazer bastante barulho. É uma vizinhança muito próxima, aquelas que uns são compadres dos outros, sabe? Então, até tive amigo que veio ver lá, me ver quebrando a porta E você e... machucou o pé? Isso? Não machuquei não, era bem de boa, de sapato, chutando ali a porta de madeira, assim, mas uma madeira... Caramba. Hoje minha mãe trocou a porta, ela até consertou essa porta, porque era uma porta antiga, da época da casa, assim. Não Mas tinha depois de um tempo celular ela... pra você ligar pra alguém? Fazer que tô puto, trancado? Pô, tô puto. Não, Não tipo, você tinha não esses pode vir trazer a aplicativos pra chave. chamar um chaveiro, não tinha aplicativo. Não, ligar E pra alguém que tivesse a chave. Tipo, ô, traz a não, mas chave. não ia demorar horas pra chegar, né? Para alguém voltar pra casa. Mas enfim, Gibas, vamos chegar metendo o pé da porta aqui. Já ganhei esse tempo aqui explicando a Caramba, eu fiquei um situação. pouco preocupado, velho. Nunca vi você puto nesse nível de chutar coisas, velho. Gibas, o jovem que faz faculdade à noite, ele tem uma tendência já a ficar um pouco puto. Eu Então, dava aula pra jovens que faziam faculdade à noite por anos e anos, Lucas. não era uma galera meio puta? E eu ficava muito puto também. Eu não chutava coisas porque, enfim, né? Porque você não ficou trancado aí pelo seu É. primo. Gibas, Sou capaz de chutar uma porta se meu primo me trancar. Agora eu tô analisando aqui minha personalidade. Não vou te julgar, não, viu? Cara, se fosse meus pais trancados, eu não ia ficar puto, mas foi o primo, velho. O cara sabia que não é pra trancar. Ele nunca viu aquela porta trancada. Cara, o primo, ele te inaugura muito assim nas fases mais violentas da sua personalidade. As primeiras brigas que a gente tem são com primos, É verdade. físicas, né, na prática, assim, né? Futebolzinho contra primo, você pode dar pancadinha, né? Você não vai dar uma Competitivo, pancada no amigo, mas você dá um carrinho e tal. E, cara, quando primos trancam, tem a prerrogativa do chute na porta, assim, tá estabelecido aqui no Café Belgrado. Se seu primo eventualmente trancá-lo, primeiro, né? Acione aí o chaveiro, se você tiver um aplicativo, que hoje em dia já existe. Não havendo, está liberado para chutar a porta, mas depois vai ter que pagar, né? Então pense bem se vale a pena, porque. É melhor apoiar o Café Belgrado, né? Não pagar a porta e apoiar o Café Belgrado. Gibas, olha só, você pergunta, é geracional? Eu vou te dizer o seguinte, talvez para a NBA
ainda não tenha argumento suficiente. Aliás, não tem argumento suficiente ainda para ser colocado como um dos grandes times da história. Mas olha o que significa para a franquia. Desde 1987, quando o técnico ainda era o Don Nelson, Gibas, o Bucks só chegou a 50 vitórias em uma temporada, que foi 2000-2001, né, naquele ano que eles perdem na final de conferência para o Iverson, né, uma série de 7 jogos espetacular também. Era o George Karl, o técnico nessa época. Mas entre 87 e 2018, quando o Coach Bud chega lá, esse time, a franquia tinha conseguido 50 vitórias uma vez. Uma vezinha, Guilherme. Imagina, de 87 até 2018, uma vez 50 vitórias. Desde que o técnico Coach Bud chegou lá, né? Técnico Coach Bud, acho que eu vou ficar chamando ele agora sim, viu, Guilherme? Técnico Coach Bud. Bud é bom. Desde que o técnico Coach Bud chegou lá, o time sempre macetou mais de 50. Sempre. Tudo bem, teve um ano que foram 46, mas eram 72 jogos, né? Então o aproveitamento num ano normal de 82 jogos era de 52 vitórias. Então, assim, virou habitué, virou uma coisa banal, virou uma coisa óbvia. É por causa do Coach Bud? Não, é porque tem o Yannis, né? Vamos ser honestos aqui. Mas o Coach Bud ajuda muito porque outros técnicos tiveram o Yannis por lá e o time não chegava. Outros técnicos da franquia tiveram bons times, grandes jogadores, não conseguiram isso. Então, sim, representa muito o que esse time tem feito, o que o Coach Bud tem feito, o que o Yannis tem feito para a franquia, para a cidade, para o mundo da NBA. Gibas, já comecei aqui a falar um pouquinho de Coach Bud, então vou trazer aqui. A gente tem até episódio, né? Exclusivo para apoiador sobre o Coach Bud. Você procura aí no Perfil das Estrelas. A gente fez ali antes da temporada, antes da final de 2021. Uma grandiosa final, para mim a maior final da história da NBA, especialmente os 2 primeiros jogos, né? Os 2 primeiros jogos foram incríveis. A gente tem um episódio contando, né, um pouquinho da carreira do Coach Bud. Então, vou deixar você falar coisas genéricas se você quiser, mas vou trazer aqui fatos que poucos sabem sobre o técnico Coach Bud. Você quer começar falando coisas genéricas sobre o técnico Coach Bud ou quer que eu traga logo os fatos curiosos aqui? Você acha que eu só sou capaz de falar coisas genéricas, Lucas? É essa a sua crítica que você fez no meio dessa reflexão? Eu tô pedindo para você falar as coisas genéricas porque eu não vou falar e alguém precisa falar as coisas genéricas. Ok, vou falar de coisas genéricas então, embora eu saiba falar muitas curiosidades também, queria deixar bem claro aqui. Coach Bud, simplesmente técnico já campeão da NBA, como o Lucas falou, foi campeão muito recentemente, campeão na temporada retrasada, campeão que levou a 6 jogos a final contra Acho que não precisa falar dessa final, não acho que não tem nada a ver sobre a carreira dele, Gibas. Não é genérico, então. Foi campeão uma vez, enfrentando uma equipe aí, muito específica. Mas como head coach, como assistente, ele já havia sido campeão em 4 oportunidades. E é isso que marca, vamos dizer assim, o pedigree de Coach Bud. Ele foi assistente de Greg Popovich e o principal assistente de Greg Popovich por anos e anos e anos, campeão em 99, ainda em 99, hein, com Tim Duncan e David Robinson, campeão em 2003, naquela final incrível, né, e que o Tim Duncan fez um quádruplo duplo, mas não contaram as estatísticas. Campeão em 2005 também, sensacional essa final, contra um modelo de jogo muito interessante, que muita gente reclama, né, pontuação baixa, mas enfim, Ginobili jogando num nível avassalador. Campeão em 2007 também, e aí começou a circular, né, depois de ganhar tantos títulos, ele não estava naquele time que voltaria a ser campeão pelo Spurs, né? O Penta do Spurs não veio, porque ele já estava no Atlanta Hawks, conduzindo a equipe do Atlanta a campanhas históricas ao ponto de, em uma dessas campanhas, ele botar 4 dos seus jogadores no All-Star Game, e, cara, não são 4 superestrelas, né? No meio disso aí tinha Kyle Korver, Jeff Teague. Então, assim, não era coisa simples essa campanha do Coach Bud no Hawks. Quando acaba seu contrato no Hawks, e chegou ele a ser técnico do ano lá, né, também. Chegou a ser técnico do ano. E quando acaba essa campanha, essa sequência maravilhosa do Atlanta Hawks, ele acaba por se tornar eu ia falar hot commodity, Lucas, mas aí acho que merecia um tapa na cara, né? Ele acaba de se tornar, assim, aquele... última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E pôde escolher onde trabalhar. Kibas, com licença,
Se fala pouco sobre essa vitória de bolacha sobre biscoito, né? Ninguém fala essa frase, O o último último biscoito biscoito do pacote. pacote. É, verdade. Eu Ok. não me importo muito também com essa vitória, né? Acho que é uma vitória de Pirro, viu? E se fala pouco também sobre a vitória de Pirro. Lucas, e Aquele a. volante da Itália, né? Jogava muito. Esse é Pirlo, Lucas. É Pirro. Ok. E ele pôde escolher onde trabalhar, e ao olhar para as equipes que buscavam um próximo técnico, uma delas tinha Giannis Antetokounmpo. Abertamente ele já falou sobre isso, queria treinar o Giannis, tinha ideias sobre como usar Giannis. Verdade seja dita, né? Ideias que já haviam sido bloqueadas por Jason Kidd, um técnico que foi importante nessa trajetória do Milwaukee Bucks. É o primeiro técnico que entrega campanha positiva do Bucks com o Giannis de protagonista, ainda que depois ele não tenha feito um ótimo trabalho, até saiu, né? Mas assim, é um técnico que muda um pouco a direção, mas o Coach Bud leva isso às últimas consequências e transforma o modo do time jogar. É com ele que o Giannis vira basicamente um jogador imparável. Ele lidera o Milwaukee Bucks a uma sequência de 60, 56, na última temporada 46, na última temporada não, perdão, na temporada que foi campeão 46, mas com menos jogos, né? E depois 51, e agora caminha já para 44, miram coisas grandes. Coach Bud Lucas, tranquilamente um dos melhores técnicos da sua geração. Essa é uma frase que precisa ser, curiosamente, precisa ser dita, né? O cara que tem uma campanha histórica muito boa é tirado para doido muitas vezes, né? Pegam, de fato, a cara dele ali no sideline, Guilherme, muitas vezes indicam uma cara de um pouco de desespero, né? E o desespero normalmente Machuca o coração. indica que, além de machucar o coração, ele indica que você não tem tantas alternativas para o que está acontecendo. Se você está desesperado, né? Mas é mais uma cara de desespero do que um desespero em si. Coach Bud é sim um baita técnico, 2 vezes já técnico do ano, e como eu disse aqui, né? Um dos melhores técnicos já da história do Milwaukee Bucks, um dos mais vitoriosos. Gibas, fatos que nem todos sabem sobre Coach Bud, hein? Ele tinha 3 esportes favoritos. Cara, eu fiquei muito preocupado que você falou 3 eu falei esposas, né? Eu juro pra você que veio a minha mente esposa, perdão. 3 esportes favoritos entre infância e adolescência. Nos 3 ele era capitão. Quer macetar os 3, Gui? Você quer arriscar? Basquetinho, tem Basquete, basquetinho, pelo amor de ok. Deus. Lógico. Em qual estado que ele nasceu, Lucas? Arizona. Nascido e Arizona, criado. Inclusive, born and torcedor do raised. Phoenix Suns, hein? Esse era mais Então, um fato que poucos sabiam. mesmo. É. Vamos pensar então. Já que ele estava no Arizona, sol, né? Não vou meter um hockey aqui. Vou segurar o hockey. Vou meter um lacrosse. Lacrosse? Gibas, pensa fora da caixa americana, pensa mundialmente. São esportes muito, muito praticados no mundo todo. Acho até que são os 2 mais praticados no mundo todo, inclusive. Futebolzinho? Ele batia um futebolzinho? Futebol, capitão do time de soccer. Mentira, velho. Coach Isso, Bud velho. batia uma bolinha, velho. Eu falei que aqui são fatos que poucos sabem sobre Coach Cara, Bud. gostei muito desse conteúdo. E o outro, dos mais praticados do mundo, o basquete é o primeiro, o segundo, né, no caso. A gente ignora aquelas paradas que é a China, porque você for a China e bota ping-pong, aí tem um Não, bilhão. acho que a China não é tão forte. Toda vida que eu escuto, esse aqui é um dos mais praticados do mundo, eu fico, porra, como assim? Todo mundo tem dinheiro no mundo? Como é que pode? Pô, velho, agora eu fiquei bem Começa com intrigado. G, hein, Gibas? G de Gibas. Eu ia meter um esgrima, né, mas se começa com G, não é Muita gente acha até que é tipo o esportes dos esportes mesmo, porque é pouco esporte. Pouco esporte. G, pô, desisto. Vou desistir pra andar o Golfe, episódio. pô. Golfe é um dos mais praticados do mundo? Procura essa informação aí, que eu fico em choque, velho, toda vida que Porque os eu... caras praticam muito, então, né? Porque Deve são ser número de isso, né? A pessoas. mesma pessoa, ou então, tipo, todo É tipo jogador de os vídeos do basquete Felipe joga... Neto, que tipo, não é que tem 1 bilhão de pessoas que assistem, é que a criança assistia 45 mil vezes. Esse é o Lucas Neto, eu acho, não é não? Lucas Mas Neto, tudo bem. perdão. Gibas, então, esses 3 esportes aí favoritos, torcedor do Phoenix Suns, esse era mais um fato. Quando ele terminou o college, ele foi ser cestinha na Dinamarca, viu? 27 pontos e meio por jogo.
e lá ele treinava 2 categorias de base ao mesmo tempo, né? Porque o ramo dele, Gibbs, era ser técnico, né? Uma espécie de Nepo Baby, porque o pai dele era uma lenda de técnico, mas só de high school, né? E um pouquinho de college. Aí ele Na voltou pro Dinamarca, Arizona, porque na Dinamarca. é parecida a história do Nick Nurse, que foi treinar na Europa, time pequeno, jogar e virou técnico também. Tipo, jogava e era técnico de times, assim. Interessante. Aparentemente, ir pra Dinamarca faz muito bem pra Não, mas acho que carreira dele dele. não era Dinamarca, não. Acho que ele é outra parada. Ok. Mas era Provavelmente, ó, Europa obscura, assim. Europa obscura faz bem. Obscura pro É, basquete, né? Porque a Dinamarca parece bem claro, assim. Embora tenha muita neve, mas é tem muito muito, inverno também, né? é, muito escuro também, então. É obscuro, É, então. Valeu, obscuro. ok. Boa. Gibas, então ele voltou para Arizona no início dos anos 90 e aí começou a procurar emprego, né? E aí ele foi lá atrás de quem? De Popovich. O Popovich tinha sido técnico da faculdade onde o Bud jogou. É até curiosa essa história, né? Porque dizem que o Bud escolheu jogar em Pomona porque falaram para ele que ele ia se dar muito bem com o Popovich. E aí ele fecha com o Pomona e quando o Bud chega, o Popovich sai, né? Ele sequer é treinado pelo Popovich, nenhum jogo, porque o Popovich ele é pescado, né, para o mundo da NBA antes dele chegar lá. Mas por ter essa ligação com o Pomona, ele começou a perturbar o Pop, e o Pop disse, Guilherme, que ele pensou assim, esse aí vai ser mais um desses caras que eu tenho que receber, e aí eu mando um abraço, desejo boa sorte e tchau, né? Mas aí o Coach Bud não saía da sala dele, né? O Pop desejou boa sorte e deu tchau, e o Coach Bud continuou por lá, dizendo que topava qualquer coisa até que o Pop aceitou. Então, Cara, só Bud, uma informação sobre isso que eu acho sensacional essa história, essa eu sabia. E assim, Pomona College é uma universidade absolutamente irrelevante no basquete, né? Não se fala a respeito, mas deu 2 dos melhores técnicos da NBA da história, 2 campeões, e mais do que isso, né? É uma puta universidade de conhecimentos, a liberal arts que eles falam, né? Que ela é muito considerada, ela é muito clássica, ela é muito hype, assim, mas para o basquete ela é nada. E o Bud simplesmente tem tem. 3 formações de lá, inclusive filosofia, viu, Gibas? Se você quiser ter um Caramba, o bicho papo deve ser brabo, filosófico aí velho. com ele. Gibas, o Pop, ele não veio de lá, né? O Pop é Forças Armadas, eu acho, né? Isso, E aí trabalhou lá, quer dizer, né? isso, ele foi técnico lá, e o Coach Bud não. O Coach Bud foi das belas artes aí de Pomona. Mas então, Gibas, falamos bastante aí de Coach Bud, vamos falar um pouquinho da campanha de 2022. A KTO esperava. Não, vamos falar primeiro do ano passado, né? O Bucks veio de um título, ele abre a temporada passada como campeão, mas tem um ano abaixo do ideal. 51 vitórias é a menor campanha do Coach Bud, tem uma de 46, mas como eu disse aqui, proporcionalmente ela tem mais aproveitamento, né? Mas era meio que assim, porra, mas tudo bem, no playoff a gente sabe o que esse time pode fazer, né? Então não tem problema ficar em. Até o time meio que tancou os últimos jogos, assim, para não pegar o Nets na primeira rodada, né? E tudo bem, porque o time era forte o suficiente para enfrentar qualquer time nos playoffs. A impressão que deu é que, poxa, de fato, esse time podia enfrentar qualquer time nos playoffs, né? Porque ele perdeu para um Boston Celtics basicamente impiedoso naquele momento, né? Vindo uma sequência no ano inteiro muito, muito forte. Mesmo assim, a série foi para 7 jogos, sem o Chris Middleton pisar em quadra. O Bucks chegou a abrir 3-2 na série, teve o match point em casa, né? O jogo 6 em casa, o Celtics foi buscar uma vitória épica, depois foi buscar um jogo 7 também. Então, assim, o Bucks esteve muito próximo de repetir, né, como campeão do leste, ou pelo menos de ir para a final do leste, e aí eu acho que seria bem favorito também, né, contra o Miami Heat. E a impressão que dava era, opa, não precisa a gente forçar, né? Vamos tirar um pouquinho o pé aqui do acelerador nessa temporada regular. A gente já sabe que a gente é capaz, o título já veio, né? O alívio já veio. Então vamos segurar a onda aí. Esse ano parece um pouquinho diferente, né? O time tem um pouquinho mais de senso de urgência. É a melhor campanha da NBA nesse momento, 44 vitórias, 17 derrotas. Isso dá um pace aí para 60 vitórias, 59 vitórias, vai. Melhor campanha da NBA, passou agora recentemente o Celtics nessa streak maravilhosa, né? A maior sequência da temporada na NBA, 15 vitórias e contando, embora tenha gente aí que esteja tentando encerrar a campanha do Bucks à força, viu, Guilherme? Cara, se o jogo tivesse acabado no meio, já era. É
Bem pensado, Gibas. E um fato curioso, né? Uma novidade, digamos assim. Um time que tem sobrevivido sem Middleton, isso já foi desde o início da temporada, né? Já está sobrevivendo. Só que também tem sobrevivido sem o Giannis, né? O Giannis, ele já perdeu 12 jogos, porém, em 2 jogos que ele entrou, Gibas, ele jogou menos de 10 minutos e saiu, né? Por precaução, por contusão. Né? Então, contando esses 2 jogos que ele saiu, com menos de 10 minutos, e que o Bucks venceu, contando como se ele não tivesse participado, como não participou dos momentos principais do jogo, vamos dizer assim, não jogou 1/3 do que ele joga normalmente. Então a campanha tá um 9-5 sem o Giannis. É bem digna. Uma campanha de 9-5 sem Giannis é bem digna. E acho que isso fala muito da temporada do Jrue Holiday, fala muito do trabalho do Budenholzer, fala muito da temporada do Brook Lopes. E eu queria que você falasse um pouco aí, Gibas, da sua impressão geral, né? Do seu sentimento quando abre um jogo do Bucks. O que você tem visto aí desse ano? Primeiro sentimento eles vão vencer, né? Mesmo quando eles não ganham, eu achava que eles iam vencer. É claro que o Giannis fica com tudo, né? Com todo o nosso elogio, toda a nossa emoção. Ele jogou 9 jogos a menos, né? Do que. Não, desculpa, o Jrue Holiday jogou 50, o Giannis jogou 49 e o Brook Lopes jogou 60, né? Então, assim, o cara que mais ficou em quadra ao longo dessa temporada até aqui, dos que jogam muitos minutos, né? É o Brook Lopes com 50, para ter uma referência, né? Assim, o Giannis ficou 11 jogos a menos do que quem mais jogou, e acho que primeiro, isso diz muito sobre o Brook Lopes, né? Os 34 anos, uma durabilidade e uma relevância ainda para ser saudada. Agora, Quero falar dele, hein, na hora do cap. cara, esse é o time do Giannis, né? Essa é mais uma ultra temporada de Giannis Antetokounmpo, 31 pontos por jogo, 12 rebotes, 5 assistências, uma Tem máquina. 2 joguinhos aí que zoam essa estatística toda, né? Porque ele jogou menos de Era 10 para ter minutos. mais, é isso. E esse sim esse sim geracional, né? Esse sim um cara histórico. Acompanhar Yannis e acompanhar a evolução do basquete, é um cara gigantesco, né? Mais do que os 2 e tanto que ele tem de altura, que a gente nunca vai saber direito, viu? Porque é meio impreciso, né? Em tese é 2,13, mas parece mais. E o bração é um negócio de louco, né? Também não vamos saber, mas é uma coisa avassaladora. Mas mais do que isso, né, é um cara que usa a sua força física, que é abissal, com muita inteligência, com muita técnica, com muita leitura de jogo, com ótimas tomadas de decisão. Não é por acaso, né, que esse time é o que é, e não é por acaso que Giannis se tornou o que se tornou, um dos maiores jogadores da história do basquete, ponto. Claro que é da sua geração, claro que é do momento, mas da história do basquete e ponto. O que a gente vai ver é o que ele vai fazer de agora em diante, mas me parece claro que ele já tem um caso para ser o maior europeu da história da NBA, o maior estrangeiro da história da NBA. Quando a gente isola os jogadores que jogaram pela seleção dos Estados Unidos, não estrangeiro, o Tim Duncan nasceu nas Ilhas Virgens, seria o maior estrangeiro, vamos dizer assim. Mas ele jogou pela seleção dos Estados Unidos, quando a gente isola isso, e eles já tem um caso para ser o maior da história. Para muita gente esse caso é do Dirk Nowitzki. Ao vencer o título, ele empata o título com o Nowitzki, e todas as outras coisas ele já fez a mais do que o Nowitzki. E claro, se por exemplo, o Jokic for campeão, aí muda um pouco o debate, né? Aí volta para se ele vem com 3 MVP, se ele ganhar esse ano e for campeão esse ano, por exemplo, aí o Jokic entra para um debate. Mas é bem interessante que a gente pode estar assistindo os 2 maiores estrangeiros da história da NBA jogando toda noite, né? Uma noite de sim, outra não, os outros estão lá. Aqui em sequência, né? Em sequência, me parece que os 2 são os 2 maiores. Aí eu acho que os próximos a gente vai falar no Nowitzki, vai falar de Ginobili, né? Então, não sei. Mas tem um Luquinha, pô. E ainda tem o Luka que vai fazer sua história, né? Mas esses já são. Esses como que eles fizeram, eles já estão nessa lista, na minha opinião. O Nowitzki acho que tá na frente do Jokic ainda, porque foi campeão uma vez, e isso delimita muita coisa na NBA. E, cara, mas o Jokic tem muita chance de ser campeão por muitos anos ainda, enfim. E acho que vai entrar nessa briga também. Mas, assim, é privilégio dos privilégios acompanhar Giannis Antetokounmpo. Um cara que já tem filme na Disney, viu?
Se você quer conhecer um pouco mais da vida do Antetokounmpo, tem um filme, não é documentário, é um filme mesmo. É um filme encenado sobre a vida de Antetokounmpo, a história dos seus pais, imigrantes ilegais que vieram da Nigéria, passaram pela Turquia, perseguidos pela polícia, acabaram na Grécia. E, enfim, quem conhece a história do Giannis sabe, ele sequer tinha documento para jogar pela seleção quando foi convocado, porque ele não era considerado cidadão grego. É esse nível de superação que ele e seus irmãos tiveram que passar. Os seus irmãos são ótimas histórias profissionais, mas é que comparada com o Giannis é tudo muito pequeno, né? Porque, cara, o Giannis acabou se tornando um dos maiores jogadores da história. Mas, assim, só de saber que esses outros irmãos, né, já jogaram Euroliga, já jogaram competições FIBA grande, nessas situações, já seriam ótimas histórias. Mas é que daí eles são sempre comparados com o Antetokounmpo. E aí não dá, né? Ninguém pode ser comparado com um cara desse tamanho. É uma atração da NBA, é um motivo para ligar a televisão Antetokounmpo. Queria sublinhar isso, porque a gente vai falar de muitas outras coisas aqui, que quando a gente olha para o Bucks, o Giannis, ele acaba, cara, ele tira a capacidade de a gente olhar para outras coisas, né? Assim, ele tem esse potencial de absorção de atenções, e tudo que ele faz é tão grandioso e tão chamativo, que a gente acaba não olhando outras coisas. Mas esse time também tem outras coisas. Antes de entrar nas outras coisas, Lucas, vou te pedir para falar um pouco do Giannis também, porque um episódio sobre Milwaukee Bucks, e se você não falar de Giannis, eu fico triste. Gibas, uma coisa sobre o Giannis e todo esse comparativo, né, que a gente faz entre os melhores da NBA ou da história e tal, melhor do momento, top 5, ele tem algo que poucos dos adversários dele têm, né? É que ele entrega isso dos dois lados. Ele entrega dos dois lados como um dos melhores dos dois lados, né? Defensivamente e ofensivamente. Se a gente pensar nos concorrentes dele para melhor estrangeiro da atualidade, o Embiid é o que mais tenta chegar perto, mas defensivamente o impacto do Giannis ainda é bem maior, porque ele consegue trocar com mais jogadores, consegue defender, consegue ser um defensor mais completo do que o Embiid, né? Você monta a sua defesa ao redor do Embiid, é uma coisa. O Giannis, você monta qualquer defesa. É um pouco diferente, né? Mas fora aí você compara com o Luka, com o Jokic, não dá, né? É bem diferente o grau de impacto do Giannis. Já poderia, inclusive, ter múltiplos títulos de defensor O do ano. Nowitzki também, meu Deus. Aí, se for pensar na história, né? Dirk Nowitzki, Steve Nash, não dá, né? Então, assim, de fato, se você trata o Tim Duncan como um americano, porque joga pela seleção americana e tudo mais, e o Joaquim Olajuwon a mesma coisa, né? Fica difícil encontrar algum tipo de comparativo que seja justo, né? Porque o Giannis, de fato, entrega como um dos melhores da NBA dos dois lados da quadra. Sobre a equipe do Milwaukee de 2022 e 2023, como é um raio-x, né, Guilherme? Que a gente tenta aí passar esse scanner e ver se tem algo quebrado. Raio-x também serve, às vezes, Guilherme, para definir a idade da criança, viu? Você mede ali o pulso da criança, e aí você tem a idade óssea, né? Então, a Maria Alice, por exemplo, está bem dentro da idade óssea dela. Um salve aí para todas as crianças e adolescentes que estão dentro da sua idade óssea. Então o raio-x tem essa utilidade. Não também um salve, não. Dificilmente está escutando o Café Belgrado, né? Então aí tratando mal os seus ossos nesse momento, Guilherme. Gibas, o fato é o seguinte, o Giannis, ele é a alma desse Milwaukee Bucks. O Bucks, ele tem acelerado o jogo nos últimos anos. Esse ano a gente vai até falar um pouquinho, porque o Bucks, o Coach Bud gosta de ter sempre o segundo maior pace da NBA, sempre está entre os mais acelerados, mas esse ano está um pouquinho para trás, né? 11º entre os paces da NBA. Mas essa vontade de acelerar, essa vontade de jogar em transição é porque o time conta com uma máquina de contra-ataque, né? O Giannis Antetokounmpo, ele é um contra-ataque humano ali. Ele, em 3, 4 passos, tá do outro lado da quadra, tá enterrando, né? Então ele é uma arma muito, muito poderosa, muito potente. Até por isso, um pouco, ele é usado menos minutos do que seus contrapartes, digamos assim, né? Se você vê o Luka jogando, você vê o Jokic jogando, você vê eles em quadra mais tempo, né? Não sei que o jogo tenha decidido. Mas faz parte da estratégia do Bucks usar o Giannis sempre em altíssima velocidade, né?
Então, assim, o Bucks joga com a identidade Giannis Antetokounmpo e tem sido, lógico, e vai continuar sendo um dos melhores times da NBA enquanto tiver essa identidade, porque o Giannis é, de fato, um super jogador que entrega dos dois lados da quadra, imparável no contra-ataque, desenvolver um arremesso que, quando o jogo fica mais parado, o jogo fica mais pensado, digamos assim, ele já não fica sem resposta nenhuma, né? Ele já tem algum tipo de resposta, nem sempre é a melhor resposta, né? Mas já é algo que veio como fruto do trabalho dele, né, em sempre melhorar. Então ele hoje tem um arremesso de 3 pontos, tem um arremesso de média distância, que ele é capaz de confiar, digamos assim. Ele não vai buscar o jogo inteiro, mas ele é capaz de confiar em alguns momentos. Então ele é um cara que tem sempre melhorado e buscado alternativas para o seu jogo, né? Então é muito especial acompanhar a carreira do Giannis, ver da onde ele saiu, né? Não só de onde ele saiu, de onde ele morava e tal, mas de onde ele saiu lá quando ele chegou na NBA, né? De como ele chega como jogador mesmo na NBA, até onde ele chegou hoje, a ponto de colocar seus irmãos no evento de All-Star, né? Ah, vai ter todo ano agora um evento com a família Antetokounmpo. Esse é o tamanho do Giannis, né? O cara que bota os irmãos na NBA e bota os caras para serem relevantes num All-Star Weekend, né? Então, de fato, um jogador muito, muito especial de ser visto, de ser acompanhado e que vai por muitos anos dominar a NBA. E você falou, Guilherme, é difícil falar de outras coisas quando tem o Giannis no time, e meio que o Bucks tem essa cara, né? Porque as outras estrelas do Bucks dificilmente são lembradas como estrelas, né? Middleton, Drew Holiday. Você sabe quantos All-NBA o Drew Holiday tem na carreira, Gibbs? Quantos, Lucas? 0. Nunca entrou num All-NBA, nem mesmo terceiro time, né? Ele tem 2 prêmios individuais, que é Teammate of the Year, né? Pegou 2 aí, passa Gente do boa, ano. né? Gente É, boa. e Ele é o talvez Fábio Santos, hein, da NBA. pode ser. Mas esse ano, acredito, né, que esse ano, por tudo que ele tem feito, né, os jogos que ele tem decidido dos dois lados da quadra, também um super defensor, né, e o protagonismo que ele tem tido, né, principalmente quando o Yannis não joga, acho que vai fazer dele pela primeira vez, né, um All-NBA. Foi pela segunda vez apenas All-Star nessa temporada, uma carreira tão sólida, tão forte, né, que já vem com alto salário já tem um tempo. Apenas a segunda vez ser All-Star nesse tempo todo de carreira é um pouco surpreendente, digamos assim, especialmente porque ele foi All-Star aos 22 anos, né? Aos 22 ele foi All-Star lá pelo Philadelphia e depois disso nunca Caraca. mais. Então ele foi ser All-Star 10 anos depois, né? Eu não lembro Exatamente. dele no Six. Eu lembro que ele jogou, mas eu não lembro de coisas ele jogando no Six, assim. Não lembro de jogadinhas, assim, como ele jogava. Sim, Não me faz lembro, cara. muito tempo, né? Faz 2012, muito tempo. 2013. Então foi ser All-Star pela segunda vez agora, né? Então, de fato, é um time talhado para jogar pelo Yannis, para ter a cara do Yannis, e vai ter por muitos e muitos anos aí. Coach Bud, Yannis, direção do Bucks em uníssono, né? Fizeram um grandioso trabalho de formatação desse elenco e é por isso que tá aí, todo ano, um dos favoritos. Gibas, já falei do Pace, né? Que é o 11º da liga. O ataque, muito por conta de não ter Middleton. Tem o Giannis que perde jogos, tem o Holiday que perde jogos. Muitos jogos a gente viu do Bucks que tinha uma John Beauchamp, né, Jordan Nwora com papéis de protagonismo. Isso fez com que o ataque do Bucks na temporada não fosse tão impressionante, apenas o 18º da temporada. Vamos ver como o time reage nessa reta final, que acredito que vai ter mais cara desse Bucks que a gente está acostumado. Já são 15 vitórias seguidas contando, agora tem Middleton toda noite, o Giannis basicamente toda noite, Drew Holiday sempre, que se reforçou na trade deadline. Segunda melhor defesa, mesmo com todos os problemas, segunda melhor defesa. É uma defesa que mais pega rebote na NBA, é a defesa que menos faz falta na NBA, gosta desse pace alto, né? Gosta de jogo pouco picotado. O Bucks quer velocidade, quer coisas acontecendo. O Drew Holiday é impressionante dos dois lados da quadra. Ofensivamente, o que tem de destaque aqui? Quarto em tentativas de 3 pontos, quarto em 3 pontos feitos, e um destaque negativo que é o segundo pior aproveitamento em lance livre da NBA. A gente sabe que em playoff o jogo fica mais pegado, esse tipo de coisa faz um pouquinho de diferença mesmo em playoff, e não é à toa, né, que os times buscam colocar muito Bucks na linha do lance livre,
deixar o jogo mais picotado, diminuir o pace da partida, mas isso é algo aí que a gente vê de estratégia de playoff para temporada regular. Dificilmente dá para fazer isso com frequência. Gibas, são números impressionantes, principalmente defensivos, e mesmo sem ter aquele top 10 dos dois lados da quadra, o Bucks ainda assim tem a melhor campanha da NBA, né? Então, que tipo de monstro é esse Bucks no playoff? Mas antes de você falar sobre isso, né, se confio ou não nesse Bucks para playoff, traga aí. Você falou, eu não lembro muito do Jrue Holiday, o que ele fazia, né, como ele construía essas jogadas no Philadelphia. Traz aí para a população o que o Bucks faz para pontuar, o que o Bucks faz para buscar suas artimanhas ofensivas, as suas artimanhas defensivas. Traz aí uma introspectiva olhada no cronograma do Milwaukee Bucks jogo a jogo. Lucas, a primeira coisa que me vem à mente você acabou de até comentar sobre os lances livres, né? O Bucks, de fato, tem um dos jogadores que mais bate lance livre na NBA, que é Giannis Antetokounmpo. 12 por jogo, e o aproveitamento dele é bem precário, né? 64%. E desculpa tocar no assunto de novo, mas aquilo que ele fez no jogo 6 das finais da NBA é uma das coisas mais inexplicáveis pela racionalidade, pela história, sei lá, tática ou pela trajetória mental da história do esporte. Não existe um cara que a vida toda teve problemas grandes na linha do lance livre e que passava por problemas particularmente piores, chegar no jogo mais importante da vida e chutar 18 de 18, depois ele errou um, né? Depois ficou 19 de 18, coisa assim. Não existe. Isso não existe. 18 de 18 no jogo mais importante da vida é coisa para Curry, para Steve Nash, é para arremessadores perfeitos. O Antetokounmpo fez isso no jogo 6 da final da NBA. Uma das coisas mais inexplicáveis da história do esporte. Não sei nem explicar. Enfim, como o Lucas disse, é um time que sofre na linha do lance livre. Se não tem livre. explicação, Guilherme, para que trazer esse assunto? Vamos falar de coisa aqui que a gente possa explicar. Vamos esquecer de vez esse assunto. Pouco importa aí na história da NBA. Para mim, a NBA devia ser melhor final de 3. Tipo, 3 jogos, tipo o Campeonato Brasileiro dos anos Ganhou 90 2 é ali. campeão. Ganhou 2 é campeão. Isso, venceu os 2 é campeão. Pra mim tinha que ser assim. Corinthians foi campeão assim, né? Contra o Galo. Contra o Galo? Melhor de não 3. ganhou 2, né? Porque ficou Mas melhor 0x0 de o 3. último. Isso, foi melhor de 3. Contra o Cruzeiro também, curiosamente, Olha aí. back-to-back. Os dois de mim. Um salve aí, hein, pros cruzeirenses. Torcedores. Hoje tem Galo, hein? Hoje jogo gigante do Galo contra um time que dá muitas piadas muito boas, que chama Cara Bobo. Cara, tô muito no hype de fazer piada com esse time, né? Tomara que o Galo não traga essa possibilidade. Falaram que não tinha mais cara bobo no futebol, né, Guilherme? Toma. Mas o Cara Bobo no último jogo foi eu, né? Ficou 0x0, eu perdi muito tempo assistindo o Cara Bobo. Mas perdeu bets na KTO? Não, perdi tempo mesmo, né? Porra, o jogo inteiro vendo 0x0, eu vi o jogo inteiro, velho. Nenhum motivo pra fazer isso. Um monte de NBA eu rolando. vou botar uma grana lá na KTO no Galo hoje, hein? Quanto Vai ser tá goleada. pagando? Vou botar Galo menos 1,5. Vou já ver quanto é que tá. Boa. Será que o Hulk joga? E caso com a vitória do Suns, né? Contra o que vai ter Tem que estreado ter. Durant. Pô, não, Vai ser tipo 1.01, vai ser contra o Hornets. pô, também não dá. Então, assim, o Lucas trouxe aí, né, a questão do lance livre. É um problema do time, mas é também uma lembrança que o cara que mais bate lance livre no time, ele vai estar nos playoffs no modo playoff. E, cara, eu não duvido de nada da cabecinha desse rapaz, do nível de concentração e excelência que ele é capaz de chegar. E assim, se o cara já fez isso, velho, ele pode fazer qualquer coisa. Vamos lembrar também que aparentemente ele não se quebra, né? Porque, cara, naquela temporada teve um lance lá que parecia que ele ia ficar fora 2 anos, assim. E ele voltou 3 jogos depois. Foi uma coisa. Cara, Giannis Antetokounmpo é um caso seríssimo, assim. A gente fala pouco a respeito do tamanho desse cara. Voltando especificamente para esse time dessa atual temporada, a bola tá na mão do Jrue Holiday, né? É o cara que inicia os ataques, é o jogador que mais iniciações, mais até que o Antetokounmpo, bem próximo, mas o Holiday na frente, como pick and roll handler, né? O cara que está com a bola e chama um bloqueio para usar o pick and roll, muitas vezes com o próprio Giannis, né? O Holiday é o maestro do pique desse time, é o cara que
que é capaz, né, de trazer essa jogada. É um jogador relevante, né, com essa função. É o do time. O time usa bastante pique, mas sobretudo o Drew Holiday, 1 de cada 3 jogadas que tem pick and roll é o cara que leva. Nas outras ocasiões, tem bastante Javon Carter, que vem do banco para fazer essa função, e tem bastante Antetokounmpo, né? Então, acho que é uma coisa para ficar bastante atento, assim, em como que esse time tem botado o jogo nas mãos do Drew Holiday. Isso tá fazendo com que ele entregue uma das melhores temporadas ofensivas da sua carreira, a melhor desde que ele chegou no Milwaukee Bucks, 19,7 pontos por jogo. Falamos sobre isso recentemente. Ele foi All-Star, né? E tinha outros jogadores com temporadas mais expressivas, numericamente, vamos dizer assim, só que a importância dele para esse time, que acaba de se tornar o melhor time da temporada, até agora, né? Nesse momento nós estamos gravando, é o melhor time da temporada, com 44 vitórias, empatado com Denver e com Boston, mas com aproveitamento melhor. Então, o Drew Holiday, acho que é um dos motivos, é o cara que faz com que isso aconteça muito. Na sequência, Antetokounmpo Isolation, Antetokounmpo transição, que eu acho que é uma das jogadas mais imparáveis da NBA, né? Antetokounmpo com quadra aberta, não tem o que fazer. Ele vai enterrar na sua cabeça, simples, ponto, ponto. E se eventualmente você criar um caminho ali para que não deixar ele chegar, você vai botar ele na linha de lance livre. É melhor botar ele é melhor botar ele em linha de lance livre do que deixá-lo correr em transição, porque é basicamente impossível pará-lo. Aí, tem outras duas coisas que eu queria chamar a atenção. Tem uma sequência de catch and shoot aqui, porque é um time que cria a partir do Giannis, também a partir do Drew Holiday jogando pique, e alimenta jogadores capazes de chutar no catch and shoot, chutar sem quicar. Pegou a bola e chuta. Brook Lopes e Pat Connaughton são os caras que mais fizeram isso ao longo da temporada. São dois dos ótimos chutadores desse time. Tem outros também, mas no absoluto aqui, que é o número que a gente sempre pega, os dois e o Grayson Allen acabam aparecendo mais. Ao longo da temporada o time colocou ainda no elenco Joe Ingles e Jay Crowder, são dois caras que sabem fazer isso, mas como em números absolutos acabam ficando os dois. Como vocês veem, né, Pat Middleton não aparece nisso. É uma carta que ainda não está na variação do que esse time pode fazer, porque vai certamente ser uma adição monumental quando tiver em quadra e acho que vai potencializar tudo isso. Mas o raio-x aqui mostra a situação de momento. E aí, Lucas, duas ocasiões que acontecem bastante. Uma, o Yannis no poste, que é uma, vamos dizer assim, o Yannis não é um cara que você bota ele de costa para cesta propriamente porque ele não é o Escola, né? Quem vai se lembrar do Luiz Escola, ele era o cara que você botava de costa para cesta e ali o cara podia marcar ele, mas ele tinha jogo de perna, girava para lá, dava um ganchinho, dava um mid-range, tá? O Yannis, a criação que ele é capaz de desempenhar a partir do poste baixo, primeiro, cara, ele é basicamente imparável. Ele é basicamente imparável. Se você não ajudar, ele vai lá dentro. E aí, assim, ele alia a sua imensa capacidade física muita noção próxima à sexta. Assim. Eu acho que a gente é uma crítica, não é uma crítica, mas uma ressalva que se faz muito ao seu jogo, é que ele se apoia muito nessa força física, é um cara que corre e tal. É muito mais do que isso. O Yannis é um jogador de basquete sofisticadíssimo. É sofisticadíssimo. E é uma jogada que na NBA não é a jogada que está mais em voga, vamos dizer assim. O poste baixo vai perdendo seu espaço. Poucas equipes usam isso como seu principal raio de ação, vamos dizer assim. Mas você tendo o Yannis é uma jogada que tem sido bastante usada. E outro cara que também usa, fazendo um pouco nessa dinâmica, né? É com o Bobby Portis. O Bobby Portis também é um bom chutador. Ele não aparece aqui nas estatísticas de catch and shoot. Está sendo usado um pouquinho diferente essa temporada, mas também é capaz de abrir a quadra, também é muito alto. Um jogador bem interessante. Então, Lucas, nas opções aqui, a gente vê um desenho que a gente está acostumado a ver do Milwaukee Bucks. A principal diferença, mais bolas na mão do Drew Holiday, mais tomadas de decisão na mão do Drew Holiday e os desequilíbrios, claro, são criados por Antetokounmpo das mais variadas maneiras. Pode ser até jogando pique, é uma das jogadas que o time usa, não é a principal, mas é uma das jogadas que o time usa. Pode ser jogando de costa para cesta, pode ser criando no isolation, pode ser demais correndo na transição. É um time que
tem arsenal, Lucas. Tem muita arma pra todo lado. Boa, Gibbs. Como é que tá o Arsenal, hein? Nunca mais vi como é que tá lá Tá essa líder competição. ainda. Tá Líder líder ainda? ainda. Tá Mas líder eles não ainda. perderam pro City naquele dia? Perderam, mas aí no jogo seguinte o City perderam e ganharam. Inclusive, cara, a bola, Rapaz. o Jorginho, que tava no Chelsea, foi pro Arsenal. O Arsenal tava perdendo, né, o jogo. E tava empatando. Ele tava empatando, empatou. E aí, assim, aos 44, sei lá, 40 do segundo tempo, o Jorginho dá um chute lá da intermediária, a bola bate no travessão, volta na cabeça do Dibu Martinez e entra, cara. Cara, você sabe que Rapaz, uma até assistência, tipo um alley-oop, cara, você usa na tabela? eu até tuitei que eu não, né, que se fosse na Copa, a bola bateria na trave, na cabeça do Dibu Martinez, atravessaria o campo todo e seria gol do Dibu Martinez, né? Isso aconteceria na Copa. Mas como é a Premier League, a vida normal, vamos dizer assim, foi gol. E aí na jogada seguinte, aí ficou 2-1 pro Arsenal, 3-2, não lembro. Na jogada seguinte, o Dibu Martinez foi correr para a área para cabecear, para tentar fazer um gol, né? O que aconteceu, Lucas? Tomou Ele o gol fez o no gol. contra-ataque do Martinelli. Porque não é Ih, Copa rapaz. do Mundo, né, velho? Porque Melhor é goleiro do mundo, hein? melhor goleiro do mundo. Um salve aí para Dibu Martinez. Gibas, olha só, hein? Fui dar uma olhada lá na KTO, acabei metendo duas bets que, Ah, não, porra, velho. O vão que dar você certo meteu? demais, Conta velho. aí, conta aí. Ó, pagando 2 e alguma coisa, tá? Ah, Vitória do Suns contra o Hornets, ok. vitória do Bulls contra o Pistons e vitória do Memphis contra o Rockets. Só precisa dessas 3 coisas. Caramba, não parece nada Só impossível. precisa que Hornets perca, Pistons perca e Rockets, ou seja, precisa ser um dia com o mínimo de Normal. normalidade, né? Um dia básico. Você já vai voltar mais do que 2 para 1, hein? E a outra foi vitória do Galo contra o cara bobo, ganhando desde o primeiro tempo, certo? Tem que ganhar no primeiro Ganha tempo. E intervalo e sem ganha final. Pode tomar isso, virada. E aí depois ganha, sem né? tomar gols, não pode Ah, tomar então não virada. pode, não. Sem tomar gols e com pelo menos 2 gols do Galo. Paga também exatamente 2 para 1. 2-0. 2-0. É, 2-0 no primeiro tempo, segundo tempo só controla, só precisa isso. Tá. Já maceta 2 para 1. Então, duas bets aí que se você combinar, você vai ficar muito rico hoje, viu, Guilherme? Muito seguro, hein? Você tá muito É. seguro hoje. KTO.com, melhor lugar para você fazer sua bet. Gibas, olha só o que tem ainda para hoje aqui, hein, do Raio X. Você falou do Ian, a gente falou aqui do Yannis, falamos do Drew Holiday, o que esse time faz e tal. E cara, um jogador que a gente precisa destacar aqui é o Brook Lopes, desde o início da campanha do Bucks, desde o início não, mas sei lá, desde os 20 jogos de temporada rolando, o Brook Lopes tem aparecido em algo que a gente não imaginava antes, né? Que era a lista de defensores do ano. O Brook Lopes, quando ele chega na NBA, passa muitos anos na NBA sendo visto como um pivô ofensivo, né? Um cara que vai conseguir pontos ali embaixo do aro e que defensivamente não entrega. Hoje ele é um outro cara ofensivamente, mas também defensivamente, né? Defende muito bem o aro. Lógico, quando chegar uma série de playoff, o que a gente vai ver é times tentando tirar o Brook Lopes do jogo, né? A gente viu isso, o Suns fazer, teve muito sucesso. A partir do momento que o Coach Bud meio que desiste do Brook Lopes full time, o time do Bucks começa a reagir dentro da série, né? A gente já viu o Hawks tentando tirar o Brook Lopes, já viu o Nets tentando tirar o Brook Lopes do jogo, o Celtics tentar. Isso eles conseguem fazer durante uma série de playoff. Num jogo de temporada regular é mais difícil, o Brook Lopes tem sido aí o esteio do time defensivo quando o Yannis não joga, e mesmo quando o Yannis joga, muitas vezes o Yannis fica no help, né? E o Brook Lopes fica mais ali concentrado na proteção do aro, tem sido um ótimo defensor. Ofensivamente, ele já tem brilhado nos últimos anos, né? Um Splash Mountain, né? Como gosta de ser chamado. Um cara que mete bola quase do logo e é gigantão, né? Por que eu tô falando dele aqui na hora de eu falar do cap? Porque o cap do Bucks é estouradaço, tá, gente? São 180 milhões quase, 178 para ser um pouquinho mais exato. O cap é de 123, como vocês sabem. Luxury Tax ali a partir dos 150 já ferrou. Então o time está estourado. O time está pagando já a taxa da luxúria muito alta, né? Já se paga muito com um salário de 13 do Brook Lopes. Qual é o problema? Acaba agora o salário dele, né? Esse é o último, ano de contrato para o Brook Lopes.
né? Então o cara tá jogando todo o jogo, tá entregando todo o jogo. Dificilmente o Bucks pode se imaginar numa situação onde vai estar melhor do que está com o Brook Lopes. Então o Brook Lopes vai ter esse poder de barganha, vai ser um dos bons nomes dessa free agency. Vai depender um pouco do que fizer nos playoffs, né? Acho que o tanto de gente batendo na porta do Brook Lopes vai depender muito do desempenho dele de playoff, mas não é absurdo imaginar que ele vai cobrar o preço, né? Vai cobrar por ter tido um ano de tanto sucesso, vai pedir algo que vai fazer o GM do Bucks meio que, sabe, aquela cara assim de quem, porra, eu não queria pagar R$ 6 no litro da gasolina, né? Mas eu fazer o quê? Vou deixar o carro parado? Não dá, né? Então, o governador baixa passagem que meu bolso não aguenta, né? Para citar aí Xamã, viu, Guilherme? Excelente citação. Então, assim, o Bucks é um time que tem o cap estourado para os próximos anos, né? Dos salários gigantões, né? Que são Giannis. O salário de Giannis, Middleton e Drew Holiday já cobrem o cap, né? Se for só pode pagar o tanto do cap. Só pode pagar esses 3 caras. Completa o time aí com filhos de dirigentes, né? Porque não dá para pagar mais nenhum real para ninguém. Mas como não é, né? Você tem essa oportunidade de ir acima do cap, o Bucks consegue pagar aí um Bobby Portis, um Jay Crowder. Então, o GM do Bucks, Guilherme, que é o John Horst, inclusive ele faz 40 anos dia 16 de abril, viu? É um GM muito jovem, da nossa geração, digamos, um pouco mais velho que a gente que o LeBron, né, Gibbs? Mas ainda assim da nossa geração, dá para dizer. É um GM muito jovem, espertinho, né? Jogou interclasses com a galera da nossa idade. Né? Isso. Ele tem conseguido trabalhar nessas margens, né? Um Jay Crowderzinho, um Joe Inglezinho, um Bob Porras, né? Um Pat Connaughton, né? Ele vai ter que continuar fazendo esse tipo de coisa, porque os salários desses 3 jogadores são bem gigantes. O do Middleton, próximo ano, é play option ainda, depois vai ser free agent, mas é um play option de 40 milhões, eu tenho certeza que ele vai optar para dentro dessa play option, a não ser que ele tenha aquele acordinho assim que ninguém fala, mas parece acordado, ou em vez de 40, que tal 4 anos de 35, né? Que não faz tanto sentido, que o Middleton pode jogar esses 40 e depois pegar mais 3 de 35. Mas pode ser que exista algo nesse sentido para aliviar um pouquinho a folha do Bucks, mas nada que vá ser de fato um grande alívio. Então, sim, temos a expectativa de ver esse Bucks pagando o taxa da luxúria por muito tempo. Acho que eles não vão nem pestanejar. Acho que o Bucks tem tido essa postura, né, com o Giannis no time, não medir esforços, não medir grana para tentar ser campeão. O que faltou já há muito GM, há muito dono de franquia que esteve muito perto de ser campeã e não foi, porque faltou investir um pouco mais, né, faltou acreditar mais no projeto, falou, pô, posso perder aqui, posso gastar 30 milhões a mais, mas vai ser uma chance em dobro de ser campeão. Então, o Bucks não tem medido esforços para ser campeão. O Gibbs foi atrás do Drew Holiday quando precisou, pagou o Middleton quando precisou, paga alto num técnico de ponta, né? Então, acredito que eles vão fazer o possível para ir se mantendo aí. Não vou me assustar se o Bucks tiver a maior folha da NBA daqui a 2 temporadas, né? Porque esse tipo de coisa vai se acumulando, né? E vai se juntando aí. E o Bucks já paga bastante, viu, Gibbs? O cap diz o quê? Vocês estão bem, porque vocês têm o Giannis. Mas se não tivesse, vocês iam estar desesperados. Pelo amor de Deus, né? O cometido, pelo amor de Deus, teria entrado em ação. Lucas, 2 características se destacam no modelo do Bucks jogar com relação ao restante da liga. Ele é o time que mais joga poste baixo ao lado do Denver Nuggets, é muito parecida as estatísticas dos dois. Não é só o Giannis, né? Quem é o responsável por essa alternativa. Bobby Portis também é, como a gente falou. Brook Lopes também usa essa jogada. E até o Drew Holiday às vezes joga. Ele é chuncadinho, né? Como minha irmã gosta de dizer, né? Ele é chuncadinho. E curiosamente, Lucas, quem tem o pior ponto por posse nisso é precisamente o Antetokounmpo. Todos os outros fazem muito mais pontos jogando de costa para cesta. Tem fatores para examinar essa estatística, né? Muitas dessas jogadas acabam em falta e provavelmente o lance livre não é convertido. Essa jogada não cria vantagem imediata, mas cria todo o volume por meio de qual o time vai atacar, e às vezes isso não computa, mas enfim, não é das bolas mais eficientes do Antetokounmpo jogar de costa para cesta, embora também seja uma bola bastante eficiente.
é uma jogada que o time usa bastante, né? Comparado com a NBA, só o Denver que tem Jokic nessa posição joga tanto quanto eles. E outra característica que os coloca entre os principais da liga ao fazer a mesma coisa é chutar a partir da bola sem drible, o catch and shoot, né? Você receber e chutar. O Dallas tem números absurdos nisso, é o time que mais faz. Tende a cair, mas é o time que mais faz. A gente lembra como é que o Dallas joga. E depois do Dallas, Celtics e Bucks, dois dos melhores times da liga, são os que mais usam isso. Logo na sequência vem o Phoenix Suns, que também usa bastante. Então ficar atento a isso, porque o Bucks usa bastante a criação de vantagens para, a partir disso, criar arremessos livres. Ele aposta muito nisso como uma das principais facetas do seu jogo e usa bastante poste baixo comparado com o restante da NBA. Para você ter uma ideia, 9% de cada, né, 9% das posses do Milwaukee Bucks tem poste baixo. Isso é um número muito acima da média da NBA, muito acima. Por exemplo, o 15º da NBA usa 5% das suas posses, né? Boa parte da liga, então, joga com menos de 4% dessas bolas, sabe? De começar, o Golden State, por exemplo, 2%. Hawks, 3%. O Magic, 4%. O Cavs, um ótimo time de temporada, 4%. O Bucks usa o dobro, né? É bastante, é bastante. Ainda é pouco, pensando no passado, que foi o basquete já. Mas ainda é um time que usa bastante essa arma. Duas características, Lucas, que, em geral, colocam o Bucks em uma prateleira de destaque, né? De sublinhado. É um dos times que mais faz isso. Outra coisa que eles fazem muito, e aí, assim, não é tão latente, porque é bem parecido com os números dos outros times, mas está entre os times que mais faz, pick and pop. 5% das jogadas, o Bucks é o segundo time que mais usa o pick and pop. Curioso também, o primeiro é precisamente o Philadelphia 76ers. Vocês sabem quem é o pivô que faz o bloqueio, rola para trás para chutar, Joel Embiid. Claro que no Milwaukee Bucks seria também Giannis Antetokounmpo a arma que usa o bloqueio para fazer essa alternativa, vamos dizer assim. Mas como a gente falou, assim, não é uma jogada das mais comuns. Brook Lopes é outro que usa muito, talvez seja o carro-chefe dele. Dos pick and pops, geralmente é o Brook Lopes, o Bobby Potts e o Giannis, os principais alvos. Também não é das jogadas mais eficientes do Giannis, mas ainda assim o time tem boas peças para fazer isso. Tem peças como o Portis, como o Brook Lopes, e acaba também usando. Mostra, Lucas, um arsenal bastante variado, né? Com opções para fazer coisas diferentes, com jogadores diferentes que fazem várias coisas, ainda que o time seja do Giannis e tenha a bola muito nas mãos do Jrue Holiday, time bastante sofisticado do ponto de vista de opções. Gibas, eu te pergunto, algo que eu já te perguntei antes, mas deixei para você responder depois. Essa sofisticação ofensiva do Bucks, que de fato, assim, é um time que faz o simples, mas que faz o simples há tanto tempo que já dá para ter muita variação dentro do jogo, né? Então acaba aparecendo outras alternativas. Com a adição que o time teve agora de mais um wing que mata a bola, se precisar, mas que você não depende delas, né? O que defende, dá para confiar que ele vai defender, que é o Jay Crowder, né? Que já adicionou o Ingles há pouco tempo, Chris Middleton de volta, o time começando a encorpar, 15 vitórias seguidas e contando. Você sente que é o grande favorito na NBA? Hoje é o terceiro lá da KTO, né? A gente pegou o Bucks antes da temporada começar 7.2 para ser campeão. Hoje tá 5.8 para o Bucks ser campeão lá na KTO. Ainda é uma odd bem alta, especialmente por sabermos que hoje ele tem a melhor campanha da NBA e que tem jogado o melhor basquete da NBA, né? Já por um bom tempo. Atrás de Boston Celtics e Phoenix Suns nesse momento. Gibas, como é que você vê aí as chances do Milwaukee? Eu te perguntei assim, cara, para onde tá indo agora? Não lembro exatamente o que eu perguntei, né? Mas era tipo, as coisas estão meio que tudo dando certo agora, meio que tô de volta, Yannis de volta. Para confiar que esse time é o grande favorito da temporada, ou tá no mesmo pacote de Boston, ou tá num pacote um pouco mais amplo, que pode incluir até o Denver, o Golden State, etc. Ou tá destacado? Esse é o time a ser batido. Não é destacado, não é o time a ser batido, tá na briga. Acho que, rapaz. embora seja o time do momento, aí sim,
Acho que outros times tiveram também o seu momento, né? Agora, se esse time mantiver uma sequência, claro, não vai ganhar todos os jogos da temporada aqui até o Você final. diria que se ele vencer 16 jogos na pós-temporada, vai ser campeão? A gente pode acabar o jogo no intervalo, né? Quando eles estiverem perdendo de milhões de pontos e antes da remontada, aí a chance deles Boa. perderem. Mas assim, acho que se esse time manter a toada de ser um time que não perde o jogo bobo, acho que sim, aí vai disparar e vai buscar aí 60 vitórias, vai ser o time a ser batido, mas acredito que hoje ainda não. Hoje tá na briga com o Celtics para ser o time da temporada. Deixa eu te fazer uma perguntinha então. Ok. Você prefere numa segunda rodada de playoff assistir uma série entre Celtics e Sixers ou Bucks e Sixers? Qual vai te dar mais entretenimento? Cara, difícil. Mas, cara, baseando no fato de que eu já vi Bucks e Sixers algumas vezes e os resultados geralmente são iguais, e que essa série começaria de novo com o favoritismo do Celtics, acho que Bucks e Sixers estou mais curioso. Tô mais assim, acho que Ok. pode pode ter uma história nova aí, né? O Celtics e Sixers como, pô, é meio triste Celtics e Sixers, né? Assim, o Sixers sempre joga série digna e tal, tirando aquela vez, né, que saiu xingando todo mundo, mas assim, tenta jogar uma série digna e cai. Não sei se eu queria ver de novo isso, embora Ok. o nível do jogo seria belíssimo, mas eu não sei se o Sixers vai vencer o Celtics, entendeu? Então, se é pro Sixers não ter condição de vencer o Celtics, prefiro ver um Celtics ou um Sixers e Bucks. Ia ser bem legal, hein? Agora, não tá com cara de que isso vai acontecer, né? Tá até aberto ainda, né? Tá bem próximo ainda, Sixers, Celtics e Bucks. Não dá pra prever nada, né, Guilherme? Aquela situação de ficar acompanhando cada lance, cada informação. Gibas, algum destaque final aí? Algum Cara, nem abraço fizemos especial para a propagandinha população? hoje, né? Faltou nossa propagandinha aí, pedir para as pessoas apoiarem o Café Belgrado. Vou usar isso então, hein? Cafébelgrado.com.br. Gostastes de um episódio mais analítico, tentando olhar de um jeito um pouco mais frio para o momento da NBA? Cara, nós temos muito conteúdo desse tipo, viu? Muito conteúdo nesse estilo, que não é exatamente sobre o jogo de ontem, o jogo da semana, a troca de ontem, enfim. Tem bastante conteúdo assim. Para você ter acesso, é só você assinar o Café Belgrado. Por R$ 9 mensais, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz, e é muito conteúdo exclusivo que não está disponível em qualquer podcast, em qualquer agregador, está disponível só na Aurelo. Então, entre aí, cafébelgrado.com.br, que, primeiro, ao fazer isso, você entra para o nosso plano de financiamento coletivo e desbloqueia um caminhão de conteúdos. É muito conteúdo. Entra aí na descrição desse episódio que vocês vão ver todas as séries que vocês têm acesso do Café Belgrado, caso se tornem apoiadores com apenas R$ 9. O endereço cafébelgrado.com.br vai te redirecionar para dentro do aplicativo da Aurelo. Você pode fazer isso lá pelo site mesmo, pelo seu navegador, ou você pode fazer por e-mail. Quando você faz pelo site, você consegue até fazer por Pix, viu? Se você não quer trabalhar com cartão, quer fazer com Pix, vem Pix também. Aí é pelo cafébelgrado.com.br. Se você quiser baixar o aplicativo, fazer todo o procedimento por lá, você desbloqueia. Na hora, tudo você Android, já. Assim, né? Android. Você apoia e por ali mesmo você já tem acesso ao conteúdo e já começa a ouvir. Se for pelo Apple, né? Se você tiver aí um pouco mais de recurso, né? Porque quem tem Apple em 2023 tem muito recurso, viu? A vida tá cara, o Apple mais ainda. Mas se você O tiver crédito, né? Às vezes a pessoa tem crédito também. crédito na praça, se você for desses, pô, dá novão aí, R$ 9 dá, hein? Então é o seguinte, aí você faz pelo navegador mesmo, cafébelgrado.com.br. Depois vai estar desbloqueado no aplicativo também. Só o procedimento da assinatura tem que ser feito pelo navegador, porque a Apple, ela é meio, assim, não quero xingar frutas, mas essa maçã é meio otária. Ela não Boa. deixa você fazer essas coisas e tal. Aí você tem que fazer pelo navegador, mas depois baixou o aplicativo, como você vai ter feito já pelo seu login, já vai estar desbloqueado, você vai poder ouvir normalmente horas e horas de conteúdo exclusivo. Orelo é o melhor aplicativo que existe para podcast. Por quê? Vou dizer, primeiro, é belíssimo, maravilhoso. Segundo, porque o programa de apoio do Café Belgrado está lá, então só lá você vai encontrar, por exemplo, a série sobre LeBron James, série sobre Luka. Cara, é o único streaming de áudio ou de vídeo que tem série sobre LeBron.
Luka Doncic, realidade paralela no basquete, estrangeiros da NBA, pô, é só lá na Aurelo. No Café Belgrado, a partir de R$9. E assim, ao ouvir lá, e esse é o terceiro motivo, você ainda tem a façanha de seu simples clique pingar uma moedinha no Belgradão. O seu clique lá paga a moedinha pro Belgradão. É o único aplicativo que faz isso. Nenhum outro aplicativo paga por clique para produtor de conteúdo, só a Aurelo. Então entra aí no cafébelgrado.com.br. Não pode apoiar agora? Pô, mas pelo menos ouve pela Aurelo. Assim, dá uma moralzinha pra gente. Te garanto que é uma experiência muito legal. Você vai gostar de ouvir os aplicativos, os episódios pela Aurelo. É bem legal. E vem pro nosso plano de apoio, né? Além disso, se você quiser vir pro nosso financiamento de R$20, né, nosso plano de apoio e financiamento coletivo de R$20, você ainda vem pro nosso grupo no Telegram. Igual o Gabriel Viana, hein? Mochilinha de criança lá no Twitter, apoiou ontem, já entrou no Gianni, já pôde aí participar da comemoração pela vitória do Del Valle, né? Que muita gente participou, embora outros tenham ficado bem tristes e não tenham participado, né? O Bruno Queiroz também apoiou ontem o Belgradão e teve mais gente, viu, Gibas? Teve Lucas Souza, Kaique Quadros, José Vitor Lara, Felipe Alexandre e Pri. Hoje, não, foi hoje já. Hoje, foi, agora há pouco. Não sei, Pri Sabino, não faço ideia aí de quem ainda é Pri Sabino, mas já é uma das pessoas que eu mais gosto no mundo, viu, Gibas? Boa, e também agora, 3 minutos atrás, Guilherme, parece que estava adivinhando o que você estava falando no momento. Mentira, o André. Né? André Mariano também apoiou André. o Café Belgrado enquanto você começava aí o seu belo monólogo de por que as pessoas devem apoiar o Café Belgrado. Gibas, meu destaque final vai para KTO. Se você não tem conta ainda na KTO, pelo amor de Deus, né? Faz uma conta na KTO e marca o Café Belgrado no Twitter, dizendo, queria uma free bet aí da KTO, porque escuto o Belgradão sempre, eles me pediram para abrir hoje essa conta. Use exatamente esse texto. Eles pediram para abrir hoje essa conta, abri e queria uma free bet. Tenho certeza que a KTO vai te... Se a KTO não fizer isso, Gibas, manda um DM pra gente, que a gente resolve imediatamente esse drama, hein? É isso, valeu. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. A gente se vê logo, logo, viu? Abraço.